E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Robenilson Matos. É um prazer falar com você. Eu quero trazer para você nesse vídeo pelo menos cinco coisas que são sintomas do vazio que a gente sente, né? Então, assim, todo ser humano sobre a Terra, absolutamente todo ele, tem um vazio, né, existencial aí. E esse vazio ele pode ser preenchido, né? As pessoas tendem a querer preencher ele de várias formas possíveis, mas, assim, não é possível somente com a coisa certa, não é? E aí a gente tem alguns sintomas que são parecidos, né, com sintomas de outras coisas nas quais as pessoas buscam a solução para aquilo dali, mas que na verdade não consegue resolver verdadeiramente o seu problema, né? Resolver de uma vez por todas o seu problema. Então, eu queria te mostrar aqui na Bíblia, na palavra, como que o próprio Jesus falou sobre isso, né? Ele falou sobre isso e como que a gente pode estar aí resolvendo, como que a gente pode estar aí resolvendo de uma vez por todas esses vazios. A gente sabe que com a vida moderna e com tudo que vem acontecendo, né? Que acontece nas nossas vidas, a pressão, né, os problemas, as tribulações, as angústias e tudo mais que passa por nossa vida, tudo isso acarreta numa série de fatores que podem, né, nos deixar bem para baixo, triste, depressivo, angustiado, e até chegar ao ponto de ficar tão cansado de perder o interesse pela vida ou coisas bem parecidas com isso, né, de ter que tomar remédio para dormir, ter que ir num psiquiatra, num psicólogo, enfim, tem que passar por algumas dessas etapas, né? Dependendo do nível de gravidade que você está enfrentando. Mas o que eu quero trazer para você aqui é um alívio, um adendo que o próprio Jesus ensinou na sua palavra, tá bom? Que com certeza vai aí te ajudar para que você possa estar preenchendo esse vazio que pode estar te corroendo aí por dentro, tá bom? Antes da gente até entrar, eu queria dizer para você que esse vazio ele é sinônimo, né? Ou seja, ele é a mesma coisa de você está muito cansado, sobrecarregado, né? Você tá exausto com a vida, com as situações, com as tribulações, com os problemas, com as pessoas, né? Com tudo. Você tá cheio, né? Você tá cheio a ponto de chutar o pau da barraca, como se diz, não é? Você não aguentar mais, você tá angustiado, tá depressivo, não é? Então, aquela angústia que quando você fica só, você tenta preencher com alguma coisa, seja lá com música, com bebida, com um dia de diversão, enfim, da forma que você tentar preencher, até algumas pessoas tentam algumas coisas ilícitas para tentar preencher, mas isso não dá certo. Então, eu quero mostrar para você aqui algumas coisas que você pode, né, pela palavra fazer, que aí vai te ajudar a preencher o seu vazio, tá bom? De uma vez por todas. Então vamos lá para a palavra. Jesus falou assim, ó: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que é o seguinte: olha só, não é de hoje que as pessoas estão cansadas e estão oprimidas, estão sobrecarregadas. Não é de hoje, né? Já faz muito tempo, né? Isso há 2.000 anos atrás as pessoas já estavam assim, não é? Com a sua vida já levava a esse ponto, né? A gente já tem essa tendência de chegar a um ponto de estar cansado, de estar sobrecarregado, de estar se sentindo oprimido, de ficar sentindo que parece que a vida não anda, não desenvolve, parece que às vezes a gente tem a sensação, até muito servo de Deus, está escrito na Bíblia, né, que Deus me esqueceu, que nada dá certo para mim, e tudo isso vai criando vai criando uma coisa na cabeça da gente, e a gente vai, né, tentando resolver de alguma forma, às vezes se enchendo de afazeres ou de outras coisas para tentar diminuir essas coisas, mas que na verdade não dão certo, né? Então Jesus falou assim: olha só, vinde a mim todos os que estão cansados
e sobrecarregados, tá? Então, estar cansados, estar sobrecarregado, oprimido, não é, eu posso falar para você que não é uma coisa só sua, tá? Não é uma coisa só sua, é uma coisa que as pessoas chegam ao ponto de estar. E aí, independe da sua idade, independe do seu nível social, independe de qualquer coisa, né? Independe de qualquer coisa. Às vezes até parece que você tem uma vida boa, legal, mas que no final das contas a pessoa está insatisfeita com aquilo dali, né? Ele tá cansado, ele tá sobrecarregado. Eu peguei até um comentário que estava em um dos vídeos que a gente colocou aí, é que alguém disse assim, né, eu tô cansado da vida, né? E isso é uma verdade. As pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas. Às vezes você faz, não é reconhecido. Às vezes você trabalha, não sai do lugar. Você parece que sua vida não anda, só anda para trás e aquele negócio todo. Então Jesus falou assim, a primeira coisa que ele diz, olha, vinde a mim, todos, né? Então assim, não há distinção, tá? Não há distinção. Isso daqui serve para você que tem aí, sei lá, 18 anos e para você que tem 60, tá? Para você que tem que estudou muito e para você que estudou pouco, para você que tem um nível social alto ou para que você tenha um nível social pequeno, não importa. Então ele falou assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, assim, cansados e oprimidos, sobrecarregados, cansados e exaustos daquilo dali, né? Você está cansado dessa situação, você não aguenta mais essa situação, você chegou num ponto em que você já chegou, você está depressivo, já passou da angústia, né? Já está para baixo ali, você já está em depressão, às vezes você já está no remédio para poder dormir, para poder se acalmar, para poder respirar, não é? E as coisas indo de mal a pior. Então Jesus falou assim: olha, calma, vem a mim, você, todos, sem distinção, tá? Que está cansado e oprimido ou sobrecarregados, tá? Muitas traduções diz aqui sobrecarregados. Você que está cansado e sobrecarregado. E eu, quem vai aliviar? E eu vos aliviarei. Então, veja bem, quando a gente está vivendo uma situação dessa, e quem nunca passou por uma situação dessa, né? Eu não sei a história da sua vida, nem o que está acontecendo no momento com você, mas eu sei de uma coisa. Se você está nessa situação que eu estou mencionando aqui, se você está numa fossa terrível, se você está no fundo do poço, se você está cansado, sobrecarregado, se você não aguenta mais, se você está a ponto de desistir de tudo, calma, calma. Tem jeito, não é? Tem jeito. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tá? Tem jeito, calma, fica tranquilo. Vamos ver aqui o que Jesus falou que a gente pode fazer para poder aliviar. Então, a primeira coisa que ele disse é o que é o seguinte: olha, venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vou te dar alívio. Alívio. Você sabe que quando a gente está numa situação dessa, né? Eu falo quando a gente está numa situação dessa, porque eu já passei por uma depressão muito grave, né? Eu já passei por isso daí, não é? Eu vivi anos e anos com minha mãe com depressão, então de depressão eu conheço um pouco, né? De depressão eu conheço um pouco. Então, assim, quando a gente está numa situação dessa, parece que a gente está carregando o mundo nas costas, a gente está carregando um peso enorme nas costas, né? Eu não sei se você já carregou, quantos quilos você já carregou, mas, por exemplo, quando eu era mais novo, eu já carreguei vários sacos de trigo de 50 quilos, né? E o saco de trigo de 50 quilos, se você não tem o jeito para pegar ele do chão e colocar nas costas e tudo mais, você dá um jeito na costa, se machuca e tudo mais, né? Agora, se tem uma outra pessoa que você segura de um lado e a outra pessoa segura do outro, fica muito mais fácil para carregar. Então, assim, muitas vezes eu ia
pegar o saco de trigo e havia uma outra pessoa que segurava do outro lado, então ficava muito mais prático para poder carregar, para poder colocar em cima da moto, para poder fazer, transportar ele ali de um lugar para o outro. Só que quando chegava no destino, eu geralmente tirava esse saco só, então era um trabalho a mais, né? Então você sente o peso ali de você agarrar naquilo dali, né? Para quem carregou aí saco de cimento, né? Ou saco de trigo, ou saco de outras coisas que são muito pesadas, você sabe que o peso deles é muito grande. Então, se tem alguém para te ajudar ali, é muito mais fácil de você carregar, né? Se tem alguém para você carregar ali, é muito mais fácil. Na minha juventude também, eu trabalhei em madeireira, então a gente trabalhava em madeireira e pegava aquelas peças de 6 metros, de 5 metros, de 10, de 8 metros e tal. Então, eram peças muito grandes, né, de 2 por 7 de largura, né, ali polegadas, né, 2 polegadas por 7 de largura. Então, eram peças pesadas em que quando você ia pegar só, você havia uma dificuldade para pegar só, você tinha que pegar bem no meio para poder colocar no ombro e tudo mais. Agora, quando havia uma outra pessoa para segurar de um lado e você segurar do outro, ficava muito mais prático para você carregar e colocar ela ali aonde deveria ser colocado. Então, essa é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim: você está com fardo pesado, mas eu estou aqui para te ajudar. Isso quer dizer o quê? Que ele vai pegar o fardo e vai dividir com você, não é? Ele vai dividir com você, ele vai tirar o peso que está sobrecarregando você. Então, assim, não tem remédio em farmácia alguma em que você, estando angustiado, que você está meio angustiado hoje, passou o dia angustiado, a semana angustiado, sei lá, dias angustiado, você vai lá e compra um remédio, toma um remédio e resolveu a sua angústia. Não é assim, não é? Se você tiver depressivo, dependendo do nível de depressão que você está, você vai precisar de talvez um tratamento, mas mesmo os remédios que são para ajudar ali, eles são paliativos, eles te ajudam em um certo ponto, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que você toma e resolve, assim, faz assim, pum, e resolveu de uma vez por todas. Não é assim que funciona. Então, Jesus está falando: ei, calma, eu não sei como que você está hoje, né? Talvez você possa estar passando pelos piores dias da sua vida, não é? Talvez você esteja passando por uma fase muito difícil, não é? Mas eu repito o versículo que eu disse agora há pouco: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E Jesus está dizendo: não importa o tamanho do fardo que você está carregando agora, eu posso, Jesus disse, eu posso te ajudar a carregar. Eu vou te aliviar. Vai ficar bem mais prático. Você vai conseguir chegar bem mais rápido comigo do que se você tentar só. Entendeu? Então, se você tentar comigo, vai ser muito mais fácil. Se você tentar só, talvez, né, você não consiga chegar. Ou talvez fique muito mais difícil para você chegar. Por isso ele disse assim: olha, vinde a mim todos, tá? Então ele não faz distinção. Há uma possibilidade de você ir lá, né? Mesmo que você fale assim: ah, mas eu não sei se eu sou digno, né? Não sei se eu sou digno. Calma, deixa eu falar para você assim. A falar para você aqui. Certa vez Jesus estava andando com seus discípulos e aí chegou alguém para ele e falou assim: Senhor, minha filha está doente e eu gostaria que o Senhor a curasse. Aí Jesus falou: beleza, vamos lá. Mas na hora que ele falou, vamos lá, aí aquela pessoa que estava pedindo falou assim: Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas diz uma palavra só e vai resolver, porque eu também sou homem que tenho autoridade, então diga um soldado, ele vai, ele vem, e ele faz isso, e ele faz, então eu sei que o senhor tem autoridade, então se o senhor falar, ela vai ser curada lá daquele mal. E Jesus falou: olha, muito bom, eu gostei da sua fé, né? E a criança foi curada daquele mal que estava ali a afligindo. Então, Jesus, ele tem poder para poder te aliviar, para poder te ajudar, para poder estar com você. E não importa se você, mesmo que você achar que você não é digno,
da ajuda dele porque você é um pecador, ou porque você fez muita coisa errada, ou porque você se comportou de maneira muito ruim, que as pessoas podem até dizer para você que não tem mais jeito, ou que você não tem jeito e tudo mais. Jesus falou: ei, cara, é para todos. É para todos. Eu te aliviarei. Eu posso te ajudar, tá? Independente de qualquer coisa. Mesmo que você não se sinta digno. Todos é todos, tá? Então, há possibilidade para você sim, e ele pode te ajudar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados. E eu, disse ele, olha só, e eu vos aliviarei. Então, ele falou assim: se você está depressivo, se você está cheio, se você está angustiado, se você está sobrecarregado, se você não aguenta mais, se você está se sentindo dessa forma, que nada dá certo para você, que está tudo ruim, que só piora, então calma. Você está precisando de uma ajuda? Ele falou: vinde a mim, venha a ele, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e ele vai te aliviar, tá? Como? Como? Então vamos lá. Como? Tomando sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? O jugo ele era algo que é colocado sobre o animal, né? Sobre o boi, por exemplo. É aquele negócio que é colocado no pescoço do boi para que ele possa puxar a carroça que vem atrás, não é? Então, o jugo é feito ali para ser colocado no pescoço do boi para que ele possa puxar a carroça que vem atrás ali, ou possa puxar o arado, possa exercer o trabalho. Então, Jesus falou assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é? Deixa eu te explicar essa parte. É porque, às vezes, a gente quer pegar e quer colocar um jugo que não dá para nós, não é? Então, por exemplo, se você se colocar debaixo de um jugo de você mesmo e você falar assim: não, eu consigo só, olha, eu vou dizer para você, não vai dar. Ou se você se colocar debaixo de um jugo de alguém que não te ensina direito, não é? Que não vai te aliviar. Jesus falou assim: ei, tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo. Quando ele fala isso, ele fala para uma população que entendia muito bem e ela via muito bem isso que ele estava falando, porque era uma comunidade agrícola. Então, assim, todo mundo sabia o que era jugo, né? Esse negócio de colocar no pescoço do boi, todo mundo sabia que aquilo ali era colocado no pescoço do boi e o boi puxava o arado e tudo mais. Então, ali, esse jugo é para você aprender dele, aprender as coisas que ele tem para te ensinar, para que você possa ser aliviado, né? Então, a primeira coisa que ele falou assim, tomando sobre vós o meu jugo, ele está falando assim, eu tenho para você os ensinamentos que você precisa para que você possa ter alívio, para que você possa ter descanso, não é? Eu tenho para você, então por isso que ele está falando, tomai sobre mim, sobre vós, né? Sobre vocês, o meu jugo e aprendei de mim, não é? Então hoje a gente está vivendo num tempo em que a gente aprende tantas coisas, né? Tantas coisas, a gente passa anos e anos na escola estudando tantas coisas e a gente estuda tanto matemática, por exemplo, e qual foi o dia aí que você precisou fazer aquelas contas mirabolantes, cheio de fração e não sei o que, para você poder fazer alguma coisa na sua casa, né? Então são os conhecimentos que a gente adquire que não servem para o nosso dia a dia, né? Então, os conhecimentos de Jesus não são só conhecimentos empíricos ou conhecimentos filosóficos, são conhecimentos que eles te ajudam no seu dia a dia. Eles trazem princípios maravilhosos para que você possa viver uma vida
abençoada aqui e ainda possa conhecer a eternidade que ele tem reservado para nós, entendeu? Então ele fala aqui, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, entendeu? Aprender de quem? De mim. Na, a, a, Hoje a gente vive num momento em que existem muitos coaches e pessoas que ensinam outras pessoas e tudo mais, mas Jesus falou assim: aprendei de mim. E aonde que a gente pode aprender sobre ele? A gente pode aprender sobre ele na palavra, não é? A gente pode aprender sobre ele na Bíblia. Então a Bíblia no Novo Testamento fala toda a história de Jesus, os seus ensinamentos e tudo mais, não é? Então ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e ele continua dizendo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então ele fala assim, ó: eu sou manso e humilde de coração. Tu sabe o que isso quer dizer? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Quando a gente viveu numa geração, pelo menos a geração passada, eles geralmente eram bem ignorantes, né? Pelo menos o meu pai, dessa geração passada, ele era aquele tipo de pessoa que você podia fazer uma pergunta, né? Ou às vezes meia pergunta. Você não podia fazer uma segunda pergunta para você entender ali a questão, porque senão já havia uma ignorância de sem tamanho sobre você. Jesus está dizendo: eu não sou assim. Eu te ajudo, eu te ensino. Eu não consegui entender isso, não tem problema. Eu te explico novamente. Os discípulos, Jesus falava as parábolas e os discípulos não entendiam. Eles ficavam lá ouvindo Jesus falar aquelas parábolas e eles achavam tão bonito e tão não sei o quê. E depois, em particular, eles chegavam para Jesus e falavam assim: Senhor, o que o senhor estava dizendo mesmo naquela palavra? Então, naquela parábola. Por quê? Porque eles não conseguiam entender. Então, Jesus calmamente, né, e mansamente ensinava para eles. Então, assim, ele é um excelente professor para poder te ensinar aquilo que você precisa aprender, não é? Então, assim, por isso que ele falou, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você perguntar de novo, perguntar uma segunda vez, ele não vai te dar um esporro, não. Ele vai te explicar, não é? Se você perguntar uma terceira vez, ele não vai te dar um esporro, não. Ele vai te explicar. Ele não vai te chamar de burro, não, ou de burra, não. Tá? Ele não vai menosprezar você ou falar que você não consegue entender, né? Ou fazer algum tipo de bullying com você. Isso não vai acontecer, tá? Eu não consegui entender, não tem problema. Você pergunta e vai ser explicado de novo e de novo até você compreender da forma mais fácil possível, tá? Então ele falou assim: aprendei de mim, que sou manso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, as almas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão tantas e tantas e tantas dessas coisas aqui. Seu dia após dia, vivendo uma vida muitas vezes sem sentido. E Jesus veio, ele veio para que você pudesse ter descanso na sua alma. E ele não está interessado em só dar descanso para você, para que você possa preencher esse vazio e resolver essa questão do vazio e ser uma pessoa tranquila e sair dessa depressão e parar de ser angustiado e parar de se sentir sobrecarregado, se sentir pleno e tranquilo. Não, ele quer mais para você, não é? Isso é um dos benefícios que ele quer dar para você, porque ele tem ensinamentos maravilhosos e preciosos para você, para que você possa entender não somente sobre essa vida, mas sobre a eternidade. Então, assim, ele fala para você: e encontrarei descanso para as vossas almas. Você só vai ter realmente descanso para as suas almas com Jesus. Né? Com Jesus, você vai ter realmente descanso para a sua alma.
E ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você lembra que a gente continua aqui dizendo o seguinte, né? Que o jugo é aquele negócio que fica no pescoço do boi, né? Ali. Ele fica no pescoço do boi aqui para que o boi possa levar ali. Então ele diz assim: o meu jugo, ele é suave e o meu fardo, ele é leve. Na cidade, eu vejo em São Luís uma grande quantidade de pequenas carruagens, né? Carruagens não, carruagens com os animaizinhos, né? E os animais, às vezes, são muito maltratados, né? Eles são colocados o jugo ali, né? Para que eles possam carregar aquela carroçazinha, carruagem de carroça, né? Que eles possam carregar a carroçazinha. E às vezes eles são muito maltratados, né? Ele é batido, se ele não vai, ele apanha e ele é xingado. E se ele não fizer aquilo, se ele achar que a carga está pesada, aquele que está sentado ali comandando ele bate nele, às vezes ele passa o dia todo sem água, o animal ali, né? Ele passa o dia todo sem água e ele fica daquela forma ali, vivendo daquela forma ali, né? Então, assim, Jesus falou assim: o que eu estou propondo para vocês é diferente, tá? Porque o meu jugo é suave. Então, não é um jugo que é para te matar. Não é um ensinamento que é para te encher de regras, que agora você tem que ficar, você não consegue mais viver porque tem a regra não sei o que, a regra não sei o que, a regra não sei... Não, ele não encheu de regras, não, né? Ao contrário, ele falou, ele veio trazer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade te liberta das regras inúteis, né? Ela te mostra o que é realmente preciso para você fazer em seu próprio benefício, tá? Então, assim, e ele falou: e o meu fardo é leve. Então, sozinho, a gente vai acumular cada vez mais um fardo pesado. Sozinho, a gente vai acumular cada vez mais um fardo pesado. E ele vai pesando, e ele vai pesando, e ele vai pesando. Faz um exemplo, olha só. Pega 5 quilos de arroz, coloca no braço. É pesado 5 quilos de arroz? Não, né? Dependendo da sua condição física, não. Você pega 5 quilos de arroz, isso aqui é maneiro. Passa o dia todo com 5 quilos de arroz no braço, para você ver como ele pesa. Hã? Pega esses 5 quilos de arroz, coloca nas costas, amarra ele nas suas costas e fica vivendo com 5 quilos de arroz nas costas para você ver como ele pesa. Então, a nossa vida, a gente vai pouco a pouco, colocando mais coisas e mais coisas e mais coisas nesse fardo da gente, né? Então, assim, as decepções vão para lá, né? As angústias vão para lá, as tribulações vão para lá, os problemas que a gente tem vão para lá. Então, assim, tudo, as angústias vão para lá e é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, quando você vê o peso está enorme, né? E Jesus falou assim: eu vou curar essas feridas, vou tirar todo esse excesso e ainda vou te ajudar a carregar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então eu falei para você aqui que quando a gente carrega, por exemplo, 50 quilos de trigo, tá? E você carrega só, é uma coisa. Agora, se você carregar com 2 pessoas, é uma outra coisa. Se você carregar em 4 pessoas, já é uma outra coisa, né? Então ele falou assim: o meu fardo, ele é leve. É um fardo que você consegue carregar, tá? É um fardo que você consegue carregar, é um fardo que você consegue viver com esse fardo, porque o fardo dele vai tirar todo o excesso, ele vai curar as suas feridas, ele vai limpar a tua alma, ele vai te dar descanso, tá? E o que ele diz para você fazer é muito simples. Você vem a ele, olha só, você vem a ele aqui, você
tomai sobre vós o meu jugo, toma responsabilidade da decisão de vir a ele, tá? Aprende dele e show. É assim. E aí ele vai te dar descanso para as suas almas. E aí eu vou dizer para você, né? Essas coisas vão ficar muito mais fáceis de carregar, essas coisas vão ficar muito mais fáceis de fazer, tá? Se você, se você fazer todo esse passo a passo que eu mostrei aqui para você. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica com Deus e até a próxima.